Caso eu disse para você que o nosso assunto, a nossa congregação cristã para ateus, a coisa que se tornará a maior religião do mundo, uma religião não religião. Nós, e quando eu digo nós, somos os membros da congregação cristã para ateus. Nós somos chamados ali no Novo Testamento, uma palavra que eu não gosto muito, mas filhos da luz. Eu prefiro dizer que nós somos discípulos de Jesus e viemos para cumprir o que está escrito naquele texto bíblico. Virão no futuro meus discípulos que farão milagres maiores ainda do que esses que eu, o Jesus, fez. Isso está lá no livro de João, eu não inventei isso, daí não é uma mentira. E há provas irrefutáveis de que isso é verdade. A irmã Terezinha estava com câncer terminal. O que o ancião fez lá na igreja? Ele simplesmente jogou um pouco de óleo de soja que estava num vidrinho na cabeça da Terezinha. Isso serve para alguma coisa? Não serve para nada, cara. Esse óleo na cabeça da Terezinha, aquele lenço mágico do apóstolo que ele passa no suor dele e aquele cura câncer. Já viu isso na televisão então? É a mesma coisa do óleo do irmão lá. Ah, mas a Terezinha se curou do câncer? Sim, e aquele lenço passado no sovaco suado do apóstolo também já curou câncer. Por quê? Porque aquilo lá independe. Tem uma frase na nossa igreja que é o fundamento da nossa fé. Essa frase diz isso: é irrelevante se Deus existe ou não. O que podemos afirmar com toda a certeza do mundo é que milagres desse Deus existem e estão fluentes na mente humana, criando efeitos nessa realidade. Essa é o fundamento da nossa fé na congregação cristã para ateus. E quem nos ensinou isso? Foi o Papa Francisco? Foi o apóstolo? Foi o bispo Edir? Não. Quem nos ensinou isso foi o apóstolo Paulo. Isso mesmo, o cara que dá nome à cidade de São Paulo, ao time de futebol. E Paulo dá-se a impressão a você que ele era judeu, e ele não era. Não, cara, Paulo, ele era essencialmente romano, grego de nascença, vivendo na Grécia, aquela Grécia que é contado, isso é explicado na Bíblia, que são os espólios do Alexandre o Grande. Territorialmente é onde hoje é a Turquia. Então lá é aquele lugar que tem na Bíblia, Corintos, Laodiceia, aqueles lugares ali eram cidades gregas, né? Eram território invadido pelo pessoal do Alexandre o Grande. E logicamente tudo aquilo na época era dominado por Roma, que Roma era a bola da vez. E Paulo era um homem muito rico, tanto que ele tinha cidadania romana, né? Era um comerciante de barracas de lona, de tecido, porque naquela época ninguém vivia em casa, você vivia em barracas no meio do deserto, né? A maioria das pessoas. A não ser que fosse de origem romana e tivesse a cidadela. Se você fosse muito rico, você teria uma casa de pedras, né? Muito bem. E esse Paulo, ele não é muito dado àquela coisa dos judeus, apesar dos seus pais serem judeus. E Paulo, na Bíblia, é chamado antes de Saulo. Saulo era um homem muito ruim, cruel de coração. E ele não era judeu, ele não era religioso.
ele estava pouco se cagando pro negócio de religião. Ele era 100% ateu, um grego de estudo que matava cristãos para fazer doce lá com os judeus, que eram seus patrícios, porque eles tinham origem nos seus pais. Os pais de Paulo, então sim, eram de origem dos judeus. Fazia negocinha com a papai. Era tudo da judeu. E aí o que acontece? Paulo, quando chamado Saulo, ele perseguia e matava cristãos para fazer um docinho lá com os judeus. Segundo os judeus, os cristãos eram os filhos das putas. Os cristãos no começo eram filhos das putas para todo mundo. Menos para os gregos, né? Porque a filosofia grega, aquela de Platão, então mandava a gente analisar as coisas com coerência, inteligência. É o que nós estamos fazendo isso. Nós aqui estamos sendo muito mais Platão, muito mais Sócrates, né? Do que tudo. Não é o Sócrates que jogou no Corinthians, pelo amor de Deus. É o Sócrates, o filósofo. E aí Paulo, gregão, bem grego mesmo, Paulo grego, esquece esse negócio de Jesus, de judeu. Os gregos chegaram para ele e falaram: Paulo, é o fundamento da nossa fé, isso daí é muito importante você anotar isso. Paulo, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquela coisa que fez a Terezinha extirpar os câncer terminal do corpo dela. E aí perguntaram na época para o Paulo, o que é o Espírito Santo? Ele simplesmente respondeu: não sabemos o que é o Espírito Santo. No entanto, é algo que existe. Está ao nosso redor, está no ar. Na Bíblia está escrito: está no ar e nos afeta de alguma forma. Você entendeu? Isso veio da onde? Isso veio de Darwin. Charles Darwin cita Paulo na sua teoria da evolução das espécies. Foi na evolução das espécies, a evolução darwiniana da sua espécie de animal, disso aqui, ó. Nós, eu e você, somos animais da mesma espécie e esses outros quase 8 bilhões animais da mesma espécie. E Jesus nos diz na Bíblia: se eu, Jesus, sou capaz de fazer coisas sobrenaturais, você, meu caro, sendo meu irmão no sentido darwiniano, que somos animais da mesma espécie, você é capaz de fazê-lo também. Entendeu? Só que tome cuidado, cara. Eu consegui isso daí. Eu cheguei no nirvana, cheguei no ápice e fui capaz de, através dessa minha mente, fazer algumas coisas sobrenaturais, coisas que Jesus faria. E por incrível que pareça, eu fui preso, levado a um hospital psiquiátrico, e lá eu fui diagnosticado como paciente grave. E como hoje em dia não existe mais hospício para louco, né? Eles não internam mais a pessoa, a não ser que seja um caso muito grave. E eu passei a fazer uso de remédios psicotrópicos fortes para conter esse poder que eu estava desenvolvendo, simplesmente estudando a Bíblia e aquele Jesus, não de uma maneira religião, mas de uma maneira CSI, de uma maneira Drauzio Varela, de uma maneira médica, científica. Eu tenho toneladas de documentos que nesses quase 30 anos eu documentei. E eu cheguei ao ápice de fazer coisas sobrenaturais. Dentro das igrejas isso pode ser até bonitinho, fora disso, se você manifestar esses poderes, então você é considerado um paciente psiquiátrico e o seu negócio é grave. Tome cuidado, hein? Não revele o seu poder a qualquer um. Eu bem sei disso.